Mais um aí sobre direção defensiva. A cegueira momentânea causada pelo excesso de luz provoca o quê? Excesso de luz. Imagina farol alto no seu olho. Puf! Bateu no seu olho ali. O que é que isso provoca? Ofuscamento, catarata, penumbra ou nevoeiro. Penumbra é a falta de luz. No caso aqui, está falando de excesso de luz. Então não pode ser a letra C. Nevoeiro não tem nada a ver com isso. Foi só para encher linguiça. E catarata é uma doença que dá nos olhos que também não tem relação com excesso de luz aqui não, tá? A resposta é letra A, ofuscamento. Inclusive, preste atenção, porque em relação ao motorista, a questão de luminosidade pode causar o ofuscamento quando for muita luz, excesso de luz é o caso aqui, ou pode causar penumbra quando for pouca luz. Então guarde isso, porque se ao invés de estar perguntando excesso de luz, estivesse falando pouca luz, você já saberia que a resposta seria penumbra, né? Então já sabe, perguntou pouca luz, o que causa? Penumbra. Muita luz no olho, ofuscamento. Infrações e penalidades. Deixar de guardar distância de segurança. Olha, não preservei-lhe distância lateral ou de segmento, distância frontal, entre o meu veículo e os demais. Isso é infração de natureza o quê? Quando fala a natureza, qual que é a natureza da infração? Ele quer saber qual que é a gravidade dessa infração. Ela é leve, ela é média, ela é grave ou ela é gravíssima? Eu costumo ensinar um macete, porque isso aqui é o tipo de questão covarde, né? Você tem que decorar todas as naturezas de infrações, é complicado. Mas eu costumo ensinar um macete que ajuda, só que esse macete que eu ensino, ele é aplicado em 60% das vezes. 60% das vezes ele dá certo, 40% ele não dá certo. Eu nem gosto de ficar ensinando macete que não seja aplicável em pelo menos 80% das vezes, sabe? Pelo menos 80%. E aqui é só 60%. Então, tipo assim, não deveria nem ensinar. Mas na falta de um macete melhor, que tem anos que eu venho tentando desenvolver e não encontrei, eu acabo ensinando esse macete para saber qual que é a natureza da infração, que ajuda em 60% das vezes. Então, você vai conseguir decorar todas as infrações? Não vai. Então, usa o macete. Cada 10 vezes que você usar, 6 vai dar certo. 4 não vai. Quando der certo, você me agradece. Quando não der certo, você não me xinga não, tá? Porque foi o melhor que eu consegui fazer aqui. E esse macete é o seguinte, você vai analisar a situação e se essa situação que você está analisando aqui na questão, ela oferecer risco direto à segurança ou à vida, a infração é grave ou gravíssima. Se não oferece risco direto à segurança nem à vida, ela é leve ou média. E aí vamos analisar, deixar de guardar a distância de segurança, lateral e frontal. Ó, não guardei distância. É perigoso, porque eu estou andando muito colado no veículo da frente, ou passando muito perto do veículo que está do meu lado, é perigoso. Oferece risco. Mas oferece risco direto à segurança ou à vida. Se você entende que sim, que oferece risco direto, não é indireto não, tá? É direto. Você vai marcar, se você acha que oferece isso direto, você vai marcar grave ou gravíssima. Então, aí você já eliminou duas, você vai chutar só entre duas, fica bem mais fácil de acertar, né? Você acha que não. Eu acho, Ronaldinho aqui, analisando essa questão, eu não vejo risco direto, não. Até vejo como situação perigosa, mas risco direto à segurança ou à vida? Não. Então, eu iria de leve ou média. Só que não é. Essa infração aqui é grave. Então, para o Detran, ou para o legislador, né, que não foi nem o Detran, foi o legislador, essa situação aqui oferece risco direto. Então, ela tem que ser grave ou gravíssima. No meu entendimento, não ofereceria risco direto, não, mas o legislador entende que sim. Então, nesse caso, entrou aqui na grave, beleza? Dificilmente a infração vai ser gravíssima se ela não tiver, assim, uma situação muito nítida de perigo. Por exemplo, avançar um sinal vermelho do semáforo, o risco de acontecer um acidente é muito grande, não é? Aí sim, é um risco alto. Aí eu iria de gravíssima. Agora, sem o cinto de segurança, é perigoso. Mas é certo que isso vai provocar um acidente? Não vai, né? Às vezes a pessoa dirige sem cinto para lá e para cá. Então é grave, não chega a ser gravíssima. Avançar o sinal vermelho, alto risco. Gravíssima. Sem cinto, risco
mas um risco não tão alto, então eu vou de grave. Agora, quando é risco baixo, baixinho mesmo, ou praticamente não tem risco, é só porque é infração, mesmo tipo estacionar longe da calçada, ou coisa do tipo, aí vai entrar em leve ou média, beleza? Essa aqui é letra D de dado. Infrações e penalidades. Na infração, estacionar o veículo afastado da guia da calçada, que é o meio-fio. Aqui, o meio-fio, né? A mais de 1 metro. Mais de 1 metro, hein? São computados quantos pontos no prontuário do condutor? Aí é complicado para responder esse tipo de questão, porque estacionamento no Código de Trânsito Brasileiro tem 20 situações diferentes. 20 incisos, né? Tem inciso ali que se desdobra em 5, 6, 7 situações. Então, são 32 ou 33 situações diferentes. Para cada uma vai ser uma natureza de infração. E para cada natureza vai ser uma pontuação. Já pensou se você tiver que decorar todas as situações de estacionamento para saber se é leve, média, grave ou gravíssimo? Você vai registrar 3, 4, 5 ou 7 pontos? Complicado. Então, macete, sempre tem, né? Que ajuda muito, muito, tá? Estacionamento, meu querido. Falou, estacionou de forma irregular. Para ser gravíssima, que é esses 7 pontos aqui, ó, só tem 2. É estacionar na vaga de PCD ou idoso. Idoso, tá? Isso aqui foi uma. Estacionou na vaga de pessoa com deficiência. É gravíssima, 7 pontos. Estacionou na vaga do idoso. É gravíssima. Essa é uma situação. Eu falei que só tem 2, né? Vaga de PCD ou idoso. Ou então, se você estacionar naquelas vias expressas. O que é uma via expressa? É uma via de velocidade mais alta. Rodovia ou então via de trânsito rápido, tá? Nas vias expressas, você estacionar na pista. Não é nem no acostamento, não. Você estacionar lá no acostamento, você está lá no cantinho. É errado também. Mas que nós falando, o cara estacionou na pista. É uma coisa totalmente insana, né? A pessoa, para fazer um negócio desse, só se ela estiver fora de si. Eu acredito que... Eu nunca vi uma infração dessa que ser aplicada, porque... Como é que o cara, numa via expressa... eu estou aqui numa rodovia. Aí eu vou estacionar esse carro aqui na pista, no meio da pista. Tem que ser maluco fazer um negócio desse, não tem? Pois é. Se fizer, é gravíssima, tá? Essas são as 2 situações em que o estacionamento é gravíssimo. Caiu esse, ou esse, você já sabe, isso aqui é gravíssimo. Não é o caso, aqui está falando longe do meio-fio a mais de 1 metro. Então, essa aqui eu já eliminei, porque nenhuma das 2 aqui encaixa dentro da questão que está dizendo. E leve, cara, leve também a gente só tem 2, que é o estacionar no acostamento. Vamos lá, só tem 2. Estacionar no acostamento. Isso aqui já é muito comum, tá? Aqui em cima, para o cara estacionar na pista de uma via expressa, você tem que ser maluco, né? Tá querendo suicidar ou matar alguém. Aqui não, aqui é muito comum. Direto você vê uns folgados estacionados no acostamento. Estaciona, vai fazer lanche, vai para a beirada do mato lá fazer xixi, cuidar de menino. Mas tá passando mal, liga o pisca-alerta, bota o triângulo de segurança, que aí é situação de emergência. Agora, estacionar ali, vou lá fazer um xixi tranquilamente. Aí não dá, né, gente? Polícia passou ali, viu? É multa leve, tá? É uma multa leve. Ou então, se você estacionar afastado do meio-fio, entre 50 centímetros e 1 metro. Até 50 centímetros que você estacionar longe do meio-fio, às vezes você vê um carro estacionado a 50 centímetros, parece que está longe, mas ainda não é infração. Agora, passou de 50 centímetros, já é infração. Até 1 metro. Mediu lá 1 metro longe do meio-fio. Está longe pra caramba. Mas ainda é infração leve. Tá bom? Nesse caso aqui, ele está a mais de 1 metro. Mais de 1 metro. Então, leve eu sei que não é. Por que eu botei isso aqui para vocês? Você vai decorar isso. Em vez de você decorar as 33 situações de estacionamento, você vai decorar só essas 4 aqui, ó. Gravíssima é só estacionar na vaga de PCD ou idoso, ou então nas vias expressas você estacionar na pista. Aí é gravíssima. Leve, só se você estacionar no acostamento
ou de 50 centímetros a 1 metro do meio-fio. Guardou essa? Guardou essas 4? Você já sabe, para ser gravíssima tem que ser uma dessas duas, para ser leve tem que ser uma dessas duas. O que sobrar, você já sabe que vai ser ou grave ou média. Nesse caso aqui entrou no que sobrou, né? No que sobrou. E eu diria, se fosse eu, Ronaldinho, que se eu não soubesse a resposta, né, precisasse de chutar, eu ia chutar 4. Média. Mais de um metro é média. Sabe por quê? Porque se até 1 metro é leve, mais de 1 metro, média. Subiu um degrauzinho, né? Mas não é. É grave. Você sabe por quê? Porque a mais de 1 metro vai ser média se for apenas parar. Aqui está falando de estacionar. Tá? Parar é aquela coisa rapidinho, né? Encostou, a pessoa desceu ou saiu do veículo, embarcou ou desembarcou um passageiro. Parou. Né? A mais de 1 metro é média. Agora, estacionou a mais de 1 metro, aí é grave. 5 pontos. Espero que isso aqui ajude você a responder outras aí de estacionamento. Assista esse vídeo aqui várias vezes até entender e memorizar aqui essas dicas. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Infrações e penalidades. Após a devida constatação de condução do veículo sob o efeito de álcool, será lavrado o auto de infração e adotadas as providências de... Veja bem, polícia parou o camarada, constatou, a devida constatação, verificou, né, que ele está sob efeito de álcool. Só para o bafômetro aí, deu álcool. Aí vai lavrar. Lavrar é preencher, tá? O auto de infração. É aquilo que vocês chamam de multa, mas na verdade ainda não é a multa. É o AIT, auto de infração de trânsito. O policial lavra aquilo ali. E depois ele adota algumas providências ainda. Porque não basta ele lavrar o auto de infração de trânsito, te entregar e deixar você ir embora dirigindo. Ele tem que fazer mais alguma coisa. O que é que ele faz? Ele adota medidas judiciais? Não. Quem faz isso aqui é o juiz ou oficial de justiça a mando do juiz. Né? Então, não é. Medidas paliativas. Esse termo paliativos, ele está relacionado a medidas provisórias. Não tinha como agir exatamente conforme a lei manda, então tomou medidas ajustadas ali. A famosa gambiarra, vamos dizer assim. Paliativo, vamos relacionar com gambiarra. Não é. O policial não vai fazer isso, né? Nem existe isso aqui, esse termo paliativo, na legislação de trânsito. Ele vai adotar medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro? Ah, bacana. Medidas administrativas, que são aquelas que começam com as letras R ou T. Por exemplo, ele vai aplicar a retenção do veículo. O veículo fica aqui, é retido, até o bebum arranjar alguém habilitado e são para poder retirar o veículo. Então, tem que aplicar ali algumas providências, que são essas medidas administrativas. Então, é muito comum esse tipo de questão em prova, porque o policial, ele procede ali com o que vai resultar na multa, né? Por enquanto é só o auto de infração, mas é a multa, a penalidade. Mas em muitos casos, na maioria dos casos, ele precisa aplicar também medidas administrativas. Por exemplo, pegou você sem óculos e lá na sua CNH consta que você é obrigado a usar óculos. Ele vai proceder aqui com o auto de infração, que vai resultar na multa, e ele precisa de aplicar alguma medida administrativa para não deixar você sair dali dirigindo sem óculos, né? Senão a infração vai persistir, o risco vai persistir, aí não vai adiantar nada. Então se liga nisso aí. Sempre tem a multa mais medida administrativa. Eu disse sempre, mas não é sempre não, tá? Em 90% dos casos vai ter aí a medida administrativa, quando necessário, porque em alguns casos não tem necessidade de aplicar nenhuma medida administrativa. Na abordagem ele já consegue fazer o que o Código de Trânsito prevê e não carece de medida administrativa. Professor, e você ensina que quando tem esse todas aí, ó, é 80% de chance dessa ser a resposta. Eu acabei marcando ela e errei. Pois é, 80% não é 100%. É um macetaço, ajuda em 8 de cada 10 questões que você aplica, mas em 2 acaba não dando certo. E aí
Não dá para contar sempre com macete, não. Tem que aprender a matéria. Então a resposta aí, letra B de bola. Questão aí sobre mecânica. Não é causa para a ocorrência de princípio de incêndio em veículo automotor. Bom, pode acontecer um princípio de incêndio no veículo automotor. Isso tem algumas causas. O que poderia levar um veículo a ter um princípio de incêndio? Que causas? Só que a questão não quer saber quais são as causas, quer saber qual que não é. Então eu vou ter aqui 3 que são e uma que não é. E é essa que não é que eu estou procurando. Erro ou falha humana pode causar princípio de incêndio? Sim. A manutenção periódica do veículo e dos seus componentes pode causar princípio de incêndio? É causa de princípio de incêndio? Não. Claro que não. Eu estou fazendo manutenção. Periódica quer dizer, de período em período ali eu vou lá e faço uma manutenção, tanto no veículo quanto nos componentes dele. Será que eu fazer manutenção de tempo em tempo no veículo e nos componentes dele vai causar princípio de incêndio? Claro que não. Então achei qual que não é. É a letra B, tá? A negligência de condutores e proprietários, tanto o dono do veículo quanto quem conduz esse veículo. Se for negligente quanto à manutenção, negligência é ignorar. Está vendo que o veículo precisa de passar por uma revisão, uma manutenção e não faz. Isso é causa de incêndio, que pode causar um incêndio. Dentre outros problemas, né? Mas aqui é um deles. Consertos ou instalações mal realizados. Claro, isso é uma causa que pode gerar um princípio de incêndio. A única que não é mesmo é a letra B de bola, questão relativamente fácil, né? Mais um aí de mecânica. A injeção eletrônica é uma das inovações da década de 90, lá em 1990. E veio para substituir o antiquado. Antiquado, essa palavra não é muito popular, né? Ela significa o quê? O mesmo que em desuso. Desuso. Não usa. Desuso é o mesmo que não mais utilizável. Não é mais utilizável. Tá bom? Antiquado, em desuso, ou não é mais utilizável. A injeção eletrônica veio para substituir o quê, hein, gente? O alternador, o radiador, o carburador ou o catalisador? É o carburador. Essa aqui, ó, cai muito em prova. Então, o carburador faz o quê? É um dispositivo do sistema de alimentação que faz a mistura do combustível com o ar. Aí manda lá para dentro do motor uma mistura explosiva. E não somente o combustível. O combustível sem ar não pega fogo. Então, o carburador é que fazia esse trabalho, né? Porque ele foi substituído desde a década de 90 pela injeção eletrônica, que continua fazendo o mesmo trabalho, misturando ali o combustível com o ar. Professor, mas ainda existe veículo com carburador? Existe, os veículos antigos, né? Até pouco tempo, motocicletas também saíam com carburador. Diria que motocicletas foi a partir do ano 2005, 2010, é que popularizou mesmo o sistema de injeção eletrônica em motocicleta. Já tinha antes motocicleta com sistema de injeção eletrônica, mas popularizou a partir de 2005, 2010. Aí de lá para cá parou também de fabricar moto com sistema de carburador. Mas você vai encontrar muita moto aí ainda que tem carburador. Carburador. Essa é a resposta. E o pessoal confunde muito isso aqui, tá? Porque termina tudo com ador. Essas peças que terminam com ador, o pessoal confunde. Dá uma dor, né? O alternador é do sistema elétrico. É ele que produz, gera a energia elétrica e manda lá para a bateria armazenar. O radiador é do sistema de arrefecimento. É ele que recebe a água que vem em alta temperatura do motor, baixa a temperatura dela e devolve para o motor. O catalisador é do sistema de escapamento. Ele é um conversor catalítico. Ele converte gases nocivos em gases não nocivos. O que é nocivo, professor? É perigoso. Ele transforma gases perigosos ao meio ambiente e à saúde humana em gases não perigosos. Esse é o catalisador, fica lá no escapamento. E o carburador é do sistema de alimentação, que faz o quê? Mistura o combustível com o ar.
gerando então uma mistura explosiva, enviando lá para o motor. Ele fazia isso, né? Porque quem faz hoje é a injeção eletrônica. Resposta é a letra C. Questão de mecânica. A energia mecânica gerada necessária para movimentar um veículo é gerada pelo... E aqui os alunos erram essa questão muito frequentemente. É muito comum dos alunos errarem. Por quê? Porque quando fala em energia, a primeira coisa que vem na cabeça é energia elétrica. E não é só energia elétrica que existe energia mecânica também. Essa energia mecânica, guarde bem isso para você não confundir mais, hein? Também pode ser chamada de força, né? Desculpa, de força motriz. Força motriz ou energia, apagar isso aqui, tá? Ou energia mecânica são a mesma coisa. E quem gera isso, quem gera essa força para o veículo ser movimentado é o motor. Porém, quem confundiu isso aqui com energia elétrica acabou marcando ou alternador ou bateria, né? Se fosse energia elétrica, a resposta seria alternador. Não é bateria, porque a bateria não gera energia elétrica. A bateria armazena energia elétrica. Ok? Então tá aí uma mini aula para você também sobre isso, hein? Questão sobre meio ambiente. É um gás incolor, sem cheiro e sem gosto. Olha que interessante. Se ele não tem cor, igual a fumaça tem cor, você consegue ver ela. Não é o caso. Esse gás aqui não tem cor. Você não consegue perceber visualmente. Ele não tem cheiro. E também não tem gosto. Você não sente ele na língua, no seu paladar. Ele é um gás totalmente imperceptível. Você não percebe que está tendo contato com esse gás. Ele é resultante da queima incompleta de combustível. É um gás altamente perigoso, tóxico e leva à morte em poucos minutos, tá? Então vamos lá. Só para a gente entender isso aqui dentro de um contexto, um veículo, quando queima combustível, ele normalmente emite CO2. Esse C aqui é de carbono, esse O é de oxigênio. E esse 2 aqui significa que tem duas partes de oxigênio para uma parte de carbono. Esse duas partes de carbono dá o nome desse gás aqui de dióxido. De 2, dióxido de carbono, ou conhecido popularmente como gás carbônico. Só que quando a queima acontece de forma incompleta, o veículo emite esse gás aqui, ó, o CO. Ele não tem o 2. O que aconteceu aqui? Onde tinham duas partes de oxigênio para uma de carbono, agora só tem uma de oxigênio para uma de carbono. Então, ao invés de 2, vai chamar mono. Mono é de 1. Monóxido. Monóxido de carbono. Veja, tem menos oxigênio do que essa mistura aqui de cima. A de cima também é poluente, mas muito menos perigosa do que essa de baixo aqui. Menos oxigênio provoca asfixia. Leva à morte. Então, um gás extremamente perigoso. Veja, ele é imperceptível. De onde mais que vem isso? Isso vem da queima de qualquer tipo de combustível. Carvão, gás, inclusive o gás de cozinha que tem na sua casa. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Se a queima está acontecendo de forma incompleta, baixa quantidade de oxigênio no resultado da queima desse gás, isso pode levar à morte quem está ali dentro. Por isso que e cozinha é um lugar perigoso. No ambiente fechado, confinado, é a mesma coisa do veículo. Então não pode. Já vi caso de um casal, o veículo deu defeito, aí passou um caminhão baú vazio, vou levar esse veículo para vocês. Colocaram o veículo ali dentro do baú, e como não tinha lugar lá na cabine do caminhão, porque já estava o motorista e ajudante, esse casal entrou dentro do carro deles mesmo, o motorista fechou o baú. Como começou a esquentar muito lá dentro, qual foi a ideia deles? Vamos ligar o carro para o ar-condicionado funcionar. Só que ali esse veículo estava produzindo CO, monóxido de carbono. E como era um ambiente confinado, fechado, não tinha como ventilar, o casal veio a óbito. Só na hora que o motorista do caminhão parou, o caminhão que foi ver o tamanho do problema. Então, quando a queima acontece de forma incompleta, menos combustível nesse resultado da queima é chamado de monóxido. Olha, o vem de 2. O mono é de 1, monóxido, é o CO, não tem o 2, é menos oxigênio e gás perigoso.
Essa aqui é a resposta, tá? Questãozinha aí sobre primeiros socorros e ela diz o seguinte: que atitude você deve tomar quando uma vítima sai andando após um sinistro? Sinistro entenda-se como acidente. Deixá-la ir para onde ela quiser? Segurar a vítima? Não fazer nada e deixá-la à vontade? Ou aconselhá-la a parar de se movimentar e aguardar o socorro em local seguro? Bom, num tipo de questão dessa, a primeira coisa que vem à cabeça é que se a pessoa levantou e está andando é porque ela está bem, né? E não tem nada a ver com a vida dela, ela que se vira aí com as suas decisões. Mas veja bem isso aqui, ó. Você não está impondo nada, você está aconselhando. Ô fulano, você não acha melhor aguardar sentadinho ali na sombra enquanto o socorro chega? Óbvio que qualquer pessoa sensata entre essas 4 alternativas vai escolher essa letra D de dado. E aqui ainda dá para aplicar aquela técnica do elefantinho, né? Que é a alternativa maior. Na dúvida, chuta com técnica. Qual que é a alternativa maior aqui? Quando você bate o olho, essa aqui de baixo ela é bem maior do que as outras. Então eu vou na técnica do elefantinho do professor Ronaldo, que me dá aí mais 80% de segurança de que essa é a resposta. Primeiros socorros. Vítima de sinistro apresenta objeto estranho encravado em seu corpo. O que fazer? Sinistro é acidente, tá, gente? E encravado pode vir escrito também assim, ó. Transfixado. Se cair encravado, transfixado ou perfurando o seu corpo, entenda a mesma coisa. Então veja bem, a pessoa tem ali uma barra de ferro, alguma coisa encravada no corpo dela, seja na perna, na barriga, no tórax. O que fazer, hein? Retirar imediatamente o objeto estranho? Bom, a gente não deve retirar esse objeto porque no que ele perfurou ali, ele certamente rompeu alguns vasos sanguíneos, veias e até artérias, possivelmente. E enquanto ele está ali encravado, ele está tapando o furo ali onde que essas artérias e veias foram rompidas. Agora, se você retira, aí ela vai começar a perder sangue de forma abundante e em pouco tempo ela já pode perder a vida aí. E além do mais, esse imediatamente aqui, ó, é o tal do imediatismo, a pressa. Isso aqui em prestação de primeiros socorros nunca é bom, tá? Então já eliminei. Letra B, verificar a respiração. Isso a gente faz sempre. Não tentar remover o objeto estranho. Ok, é isso mesmo, você não vai remover o objeto não. E aguardar o resgate. Isso, aguardar caso você ou alguém já tenha chamado, né? Então aqui parece que está tudo bem. Vamos ver a letra C. Retirar o objeto. Não, não pode. Retirar o objeto. Não, não pode. Então ficamos mesmo com a letra B de bola.